Olá, meu nome é Fabrício Gomes, esse é o canal Direita Casca Grossa e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um personagem da filosofia grega, lá das antigas, que é Diógenes o Cínico. Bom, esse é um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal, mas acredito que daqui por diante eu vou estar fazendo mais vídeos nessa pegada. Eu espero que vocês gostem. Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Então, pessoal, como eu disse, esse vídeo é sobre Diógenes o Cínico. O nome dele é Diógenes de Sinope, mas conhecido como Diógenes o Cínico ou Diógenes o Cão. A palavra cínico em grego vem de kínikos, que significa cão, literalmente. E o cinismo era um tipo de filosofia que era utilizado naquela época. Não é o cinismo que você está pensando, gente falsa e tal. Geralmente os cínicos, eles viviam meio que como mendigos, né? O negócio deles era ficar filosofando o tempo todo e abrir mão das coisas materiais. Mas tinha um cara que levou isso ao pé da letra demais. Pensa num cara que foi punk pra caramba, num cara que escaralhou geral, que é Diógenes o Cínico. Olha só, o Diógenes, ele era um cara de uma inteligência, cara, de uma sagacidade tremenda. Mas esse vídeo aqui não é para que você siga os exemplos de Diógenes. Até porque se você fazer isso, cara, você vai preso, velho. Você vai preso. Pensa num cara louco. Pensa num cara problemático. Era um cara que faltavam uns parafusos na cabeça dele. Mas você deve, por que tá falando desse cara? Então, daqui a pouco a gente chega lá. Mas eu vou contar algumas histórias de Diógenes aqui. Ele foi sequestrado, né, por piratas. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de falar sobre o pai dele. O pai dele trabalhava no banco, um negócio de moeda lá, de contar moeda. Ele tinha a obrigação de pegar as moedas falsas e tirar e deixar as moedas reais em circulação ali. No entanto, ele estava fazendo o oposto, né? Ou seja, estava roubando o banco, né? E aí os caras mandaram ele embora e eles foram expulsos de Sinope. E aí Diógenes foi sequestrado. Tô pulando muita coisa aqui, mas vamos lá. É basicamente um resumão. Esse vídeo aqui não tem, né, nenhuma pretensão de ser acadêmico e nem nada disso. É só dar uma pincelada ali na história e dali por diante, nos meus vídeos, você vai e dá aquela estudada, né? Porque não vai achar que o YouTube aqui tá ótimo, aprender um pouquinho já tá bom. Não, é bom aprofundar, né? Então vamos lá. Aí Diógenes foi sequestrado por piratas. E os piratas lá, quando sequestraram ele para vender ele como escravo, perguntava, né, o que as pessoas faziam, o que sabiam fazer, né? E a grande maioria respondia: eu sou carpinteiro, eu sou, sei lá, bailarino, sei lá. Cada um falava uma coisa. Perguntaram para ele, falava: cara, o que você sabe fazer? Ele falou: cara, eu sei dar ordem, sou bom para dar ordem, né? E sou um mestre. Me vende para aquele cara ali, que aquele cara tá precisando de um bom mestre para educar ele. E aí os caras venderam ele pro cara, entendeu? Então, tipo assim, ele já começa por aí com essa coisa de tipo, ser sarcástico literal mesmo, né? Essa é uma das histórias, né? Tem todo o desfecho disso aí. Mas eu não quero me aprofundar em nada, né? Apenas contar partes das coisas que esse cara fazia.
Tem uma outra história dele que ele foi convidado para ir na casa de um cara muito rico. E o Diógenes era um cara, como eu disse, ele era o punk da época, ele era o louco da época, assim, o escaralhador geral de tudo, né? E aí o cara, sabendo que ele era um filósofo, que era inteligente pra caramba, mas que ele vivia cuspindo em tudo, que ele saía por aí fazendo loucura de tudo quanto é jeito. Aí o cara falou pra ele, ó, cara, eu só vou te pedir uma coisa, na minha casa as coisas são muito limpas e muito caras, então por favor, não cuspa em nada, né? Não suje nada. Aí ele falou, claro, tudo bem, né? Você tem razão. Terminando de falar isso, ele deu uma cuspidona na cara do cara. Aí o cara, meu, por que você fez isso? Ele falou assim, porque aqui na sua casa a única coisa barata e suja é só a sua cara. Ou seja, tipo assim, é o que eu tô falando, não dá pra seguir os exemplos de Diógenes, é foda, cara. Se for seguir os exemplos de um cara desse, você vai preso. Mas a moral dessa história aí, o cara tava querendo dizer pro cara, pô, você tá dando valor nas suas coisas de bem, colocando tudo, mas você não falou nada de você. Você não falou assim, não gosto em mim também, porque eu sou um cara limpo e caro, né? Então você coloca as suas coisas acima de você. Isso é interessante, porque as pessoas colocam os valores nas coisas e não nas pessoas. Então você traça um paralelo aí, você entende que tem pessoas que dão valor no carro, dão valor no dinheiro, dão valor nas roupas e não tem coragem de dar valor na família, nos filhos, na mulher, na mãe, no pai, né? Só estão pensando no material e a grande maioria quer ostentar para quê? Para chamar a atenção de pessoas que não estão nem aí para ela, né? Você quer viver uma vida daquilo que você não é, ser uma pessoa que você não é. Você só quer mostrar que tem, mas você nunca quer mostrar que tem uma essência, que tem um caráter, que tem uma personalidade, tem valores. Mas quer mostrar que tem as coisas, que é rico, que tem carrão, que tem dinheiro. É isso aí, cara, eu vou te falar um negócio, mais tardar você vai morrer com 80 anos, velho. E outras pessoas é que vão aproveitar dos seus bens, das suas coisas, né? Nunca você não vai levar nada. Mas voltando ao Diógenes, como ele era um cara que escaralhava meio mundo, cara, ele não tava nem aí pra ninguém. E o Diógenes, cara, eu tô esquecendo de um detalhe importante. O Diógenes inspirou o nosso Chavinho, o Chaves del Ocho, o Chaves, amigo da Chiquinha, do Kiko, do Seu Madruga. Ele inspirou o Chaves. Você pensa assim, esse cara tá maluco? Como que um doido desse vai ter inspirado um personagem tão carismático quanto o Chaves? Mas não, cara. O Roberto Bolanhos era um cara de uma cultura elevadíssima. Ele tinha uma cultura assim que tava, né, batia lá no teto. Diferente do nosso conteúdo brasileiro, que não tem referência de nada e tudo mais. Mas por que ele inspirou o Chaves? Bom, o Diógenes, ele, como eu disse, ele abriu mão de todos os bens materiais, né? Então ele tinha uma cumbuquinha para tomar água, ele tinha uma capa, ele tinha uma lanterna e eu não lembro mais o que ele tinha. Eu acho que ele tinha um bastãozinho para ele se apoiar, uma bengala, uma coisa assim. Então eu não lembro exatamente as coisas que ele tinha, mas era basicamente nada. E o detalhe que fez com que ele inspirasse o Chaves é que ele vivia em um barril. Literalmente, ele morava em um barril. Olha só, eu disse que ele tinha cumbuquinha, né? Aí ele se desfez da cumbuquinha, porque ele viu uma criança tomando água com as mãos no rio. Falou, não preciso dessa cumbuca, isso aqui é futilidade. Jogou fora. Volto a dizer, não dá pra seguir esse cara como exemplo, velho. Não dá. Tipo assim, era muito maluco. Mas pegando as pílulas de coisas interessantes, de coisas boas que a filosofia traz, você vai entender que sim, dá para você pegar
as partes boas, assim como o apóstolo Paulo falava, né? Provai de tudo e retém o que é bom. Então nós temos que reter o que é bom, nós temos que reter aquilo que vai trazer algum tipo de benefício para nós, espiritualmente, moralmente, e educacional. A gente tem que buscar algumas referências. Mas saindo disso, da parte que eu cito aí, que ele inspirou o Chaves, cara, aí ele tem várias histórias, né? E uma delas com essa lanterna, que era uma das coisas que ele tinha, né? A lanterna. E ele saía de dia com a lanterna acesa, né? Procurando um trouxa pra cair na pegadinha dele, né? Porque o bicho era, cara, ele era do avesso. Ele era do avesso. Aí ele com a lanterna, e procurava. De repente chega um trouxa, né? Como eu disse, né? Porque ele fazia isso pra pegar o trouxa. Aí o trouxa chega e fala assim: ô maluco, por que você tá aí com essa lanterna acesa? Você não tá vendo que tá de dia? O que você tá procurando? Que você precisa de uma lanterna? Aí ele vira pro cara e fala assim: eu procuro por um homem honesto, um único homem honesto. Ou seja, já meteu essa na cara do cara, que o cara era um desonesto, que todo mundo ali era desonesto, que ele estava realmente procurando pessoas honestas, né? E para isso tinha que usar uma lanterna. Traça um paralelo na palavra de Deus, quando fala assim que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se o próprio Deus procura, é porque não tá fácil de encontrar, entendeu? O que dirá homens honestos? E naquela época, agora imagina hoje, eu fico pensando, cara, eu gostaria muito de dar uma de Diógenes um dia, chegando lá em Brasília, no Congresso Nacional, com uma lanterna e procurando, certamente um trouxa ia vir, perguntando: ô, o que você tá fazendo com essa lanterna aí acesa? Imagina no STF, eu lá com a lanterna acesa, e meter essa. Pô, tô procurando alguém honesto aqui. Tô procurando algum honesto aqui nessa merda. Tô procurando alguém honesto aqui, ó, nesse antro de corrupção e de safadeza. Cara, ia ser lindo, mas acho meio difícil, né, isso acontecer. Eu também quero nem saber desses vagabundos, não acredito mais na política, acredito que é pela educação e pela cultura que vai mudar as coisas, do contrário não vai mudar nada. Mas voltando lá no Didi, né, no Diógenes, o cínico, o cão, o maluco. Aí um dia ele tá lá, cara, de boaça, dentro do barril dele, tomando um solzinho, gostava de tomar um solzinho, vagabundo nato. Aí chegou um grande fã dele, né, pra conhecer ele. O cara era fã dele, literalmente. Só que esse cara era nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era o rei do pedaço. Pensa num cara importante. Ele só era o cara mais importante do mundo. Ele era o cara que mandava em tudo. Ele mandava e desmandava. Tipo um tal de Alexandre que tá por aí no Brasil mandando e desmandando. Mas ao contrário desse vagabundo do Brasil, que eu não quero nem me alongar muito, aquele cara lá era um real conquistador. Era um cara que tinha os méritos dele, que ele chegava e conquistava as coisas. Não foi tudo dado na mão dele como desse vagabundo do Alexandre brasileiro. Bom, aí o Alexandre o Grande chegou pro Diógenes, que ele era fã da filosofia de Diógenes. Chega para Diógenes, para na frente de Diógenes. Imagina só, que moral, hein? O rei chegando, parando diante de você para trocar uma ideia, para buscar algumas pílulas de sabedoria ali. E óbvio que veio junto com Alexandre toda uma entourage, veio toda aquela galera, né? Soldado e puxa-saco e pilantrinha que quer viver nas custas do rei. E aí os caras tudo ali, né? Óbvio,
plateia tinha. E aí era a hora de ver se Diógenes realmente ia escaralhar geral, como ele fazia com todo mundo, se ele ia ser de fato o que ele era ou se ele ia se acovardar, né? Mas não, cara. Aí o Alexandre chega pra ele e falou: ô Diógenes, cara, sou seu fã pra caramba, velho. Você é o cara mesmo, você é o bichão mesmo. Agora, deixa eu te falar, cara, você tá vivendo uma vida fodida, né? Pobre pra caramba, tem porra nenhuma, vive aí num barril, velho. Que ideia furada. O que você quer? Fala pra mim. Pida aí, vai, faz um pedido aí. Pida que eu te dou. Aí ele falou: cara, eu quero o sol. Você pode me dar o sol? Ele falou: cara, o sol é brabo, hein? Pô, como é que eu vou te dar o sol, cara? Subir lá no céu, lá pegar o sol, trazer aqui pra te dar, velho. Sou Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Sou foda pra caralho, mas não dá pra me te dar o sol, né? Aí o Diógenes vira pra ele e diz assim: pô, você é burro pra caralho, hein? Puta que pariu. Como é que você é o rei da porra toda, sendo burro desse jeito? Você acha que eu tô pedindo pra você ir lá e pegar o sol e me dar o sol, seu animal? Eu só tô falando pra você sair da frente que você tá me fazendo sombra. É óbvio que ele não falou assim, né, dessas palavras, né? Eu tô só dando uma incrementada pra dar aqui uma dramatização no vídeo. Mas a real é que ele falou algo semelhante, né? Ele falou: cara, se você não pode me dar o que você não tem, então não me tire aquilo que você não tem. Sai da minha frente aí que você tá fazendo sombra. É isso que eu quero tomar meu solzinho aqui. E aí que vem o pulo do gato. O bicho era louco. Aí todo mundo ficou puto, né? Os puxa-sacos, soldado, a galera toda. Porque você acha que o rei vai andar sozinho? Vai lá na quebradinha lá pra conversar com o cara e ele ia sozinho? Não, ele tava com a galera. Aí os caras: não, esse cara é um louco, vamos pegar ele, vamos deitar ele no cacete. Cara, mó Zé Ruela, falando isso aí pro rei, cara. Qual que é a sua ideia aí, maluco? Você tá doido? Aí o Alexandre, que era o fã do Diógenes, falou: não, gente, que isso? Olha só, se eu não fosse Alexandre o Magno, eu gostaria de ser Diógenes o Cínico. Aí o Diógenes, olhando pra ele de novo, assim, né, fixamente, falou: pô, cara, aí sim nós temos uma coisa em comum. Porque se eu não fosse Diógenes o Cínico, eu gostaria de ser Diógenes o Cínico. Então, tipo, pô, cara, passou no teste. Ele foi aquele cara que era tanto com o vizinho ali, com o pobre cidadão comum, com o escravo, assim ele foi com o rei também, cara. Ou seja, ele foi a única pessoa na história que sacaneou geral com o Alexandre e não teve um fim trágico, né? Provavelmente ninguém tinha tentado isso antes, é lógico. Mas ele foi o único cara que pôde falar o que ele quis na cara do rei. E o rei ficou felizão, porque tipo assim, pô, esse cara é o cara mesmo, velho. Esse cara aí tem o meu respeito. E aí ele teve um outro encontro com o Alexandre, né? Mas o bicho também, cara, malandro. Ele já sabia que o rei se aproximava, né? E aí ele ficou olhando uma pilha de ossos. Uma grande pilha de ossos, né? Já esperando para dar o bote, né? Óbvio que ele já sabia que o Xandão ia chegar e perguntar para ele: ô, o que você tá olhando esse montão de ossos aí, cara? Aí o Alexandre chega e não é que cai na pegadinha do Didi. Didi Mocó, Sonrisep, colesterol, Novalgina, Mufumbo. Aí ele chega: e aí, Diógenes, você tá olhando esse monte de osso aí, cara? Qual que é a sua ideia? Que é isso? Pra que você tá olhando esse montão de osso aí? Aí o Diógenes vira pra ele e fala assim: eu estou procurando os ossos de seu pai, mas eu não consigo identificá-los, pois aqui estão ossos do seu pai e ossos dos escravos.
eu não sei quais são os ossos do seu pai. Pegou? Deu pra entender? Tipo assim, cara, depois que morre, velho, é a mesma merda. Não tem rei, não tem plebeu. Então ele meteu essa pro rei, cara. Tipo assim, cara, tô procurando aqui os ossos do seu pai, cara, mas tá difícil identificar quais são, porque não dá pra saber se são os ossos dele ou se são os ossos do escravo. Ou seja, as pessoas ficam nessa ânsia de querer aparecer, nessa ânsia de querer ser mais do que os outros, mas o fim é o mesmo, cara. A não ser que você tenha resguardado a sua fé em Cristo Jesus, porque eu sou cristão, então outras religiões, se você é de outra religião e espera que eu vou ficar como descendente, todas as religiões levam... Não, cara, eu não acredito, tá? Eu não acredito na sua religião e, tipo assim, se você acredita, isso é um problema seu, mas você não vai conseguir me convencer de que a sua religião é boa. Então, pra mim, todas as outras estão erradas e só a minha está certa. E se você não concorda comigo, você é só mais um que continua errado por não concordar comigo. Então, tá tudo certo. Então, eu penso assim, se você não tem a sua vida baseada em Cristo Jesus, para você garantir a sua salvação, cara, eu só tenho uma coisa para te falar. Se a sua vida vai ser uma porcaria em vida e vai ser uma porcaria em morte também, né? Porque aí você vai pro inferno. É pior. Aí não só os seus ossos vão ser confundidos com os ossos dos escravos, dos miseráveis, como toda a sua pompa e você se acha o melhor que os outros, não vai ter servido de nada, né? E se você age desse jeito, como um literal cuzão, achando que é melhor do que outras pessoas, tenha certeza de uma coisa: você não vai subir. Você não vai subir. O seu destino vai ser um destino de bosta, entendeu? Então vai ser igual o Capitão Nascimento lá, né? Vai aparecer, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Então pare e pensa, não seja um cuzão na terra, para que você não pague caro a sua morte. Pô, cara, seja um cara bacana. Tem dinheiro? Tá cheio da grana? Tá cheio do poder? Cara, ajuda, cara. Não tô falando pra você dar esmola, tô falando, cara, mas ajuda o seu entorno. Ajuda a melhorar as coisas, pelo menos do seu entorno, pelo menos dos seus filhos, cara, dando uma educação de qualidade, mostrando pra eles que o caminho da educação e da cultura é muito melhor do que, por exemplo, acreditar em político, acreditar que a política vai salvar o mundo. Não vai, velho, não vai. E não coloca na cabeça do seu filho que ele é melhor do que o garçom que serve ele. Cara, e um detalhe, deixa eu te dar um conselho aqui. Cara, sempre agrada o garçom, velho. Sempre agrada o garçom. Sempre que um garçom vir te trazer uma comida, se possível, chama o cara até de bonito, velho. Porque eu vou te falar uma coisa, o cara tá carregando a sua comida, velho. O que te garante que ele não dá uma cuspida ali, velho. E principalmente quando o cara é cuzão, velho. Quando o cara é um mala. Quando o cara trata mal. Esses caras que tratam mal, velho, o garçom, eles são os caras mais zoados que existem e eles não percebem. Eles são os caras mais zoados. O garçom vai lá e fala, aquele cara daquela mesa tal lá é mó pau no cu, velho. Então enfia o pinto aí na comida dele aí, sacaneia esse otário. Entendeu? Por quê? Porque ser otário, velho, só vai te trazer coisa ruim. Entendeu? Então não queira ficar vivendo uma vida achando que você é superior às pessoas, não. Mas vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá pro Diógenes. Aí ele meteu essa pro rei aí, que estava procurando os ossos do pai dele, mas que não encontrava, que não sabia qual era qual, né? E novamente o Alexandre refletiu sobre aquilo e falou, pô, esse cara é muito foda, né, velho? O cara fala essas coisas na minha cara, na maior cara de pau, velho. E eu não posso fazer nada com ele, porque ele tá falando verdades. Verdades. Cara, é o que eu tô falando. Não siga
E depois desse vídeo, você pode dar uma pesquisada mais a fundo na vida de Diógenes, da obra de Diógenes. Cara, ele fazia merda pra caramba. Tipo, lógico que eu tô usando um anacronismo, né? Trazendo aquela situação do que ele fazia naquela época pro dia de hoje. Dia de hoje, cara, totalmente inaceitável, cara. Totalmente inaceitável. Ele zoava geral. Pra ele, o prazer dele era defenestrar as pessoas. Tanto é que quando ele pegou o apelido de cão, e ele gostou do apelido, inclusive, né? Ele tava lá comendo algumas coisas, revirando um lixo lá, comendo as coisas. E aí as pessoas começaram a gritar e zoar e tirar onda. Falar, você parece um cachorro. Aí eu lembro daquele meme daquele menino. Que cachorro o quê? Não sou cachorro não. E aí ele lá comendo e o pessoal sacaneando, zoando e gritando e chamando ele de cachorro. Ele vira e fala assim: mas quem é o cão aqui? Sou eu que tô comendo ou vocês que estão latindo? Cara, não tinha essa, velho. Não tinha como chegar e pegar o cara, porque o cara era inteligentíssimo demais. E aí que entra a moral desse vídeo. Você precisa buscar aquilo que vai te trazer inteligência, que vai deixar você sábio, que vai deixar você com conhecimento, e para que você olhe para outras pessoas, principalmente aquelas que querem fazer de você um bobo, um tolo, aqueles que querem falar coisas para você e que às vezes você sabe muito mais, que aí vai te dar aquela sensação de tipo assim, eu tô te ouvindo, mas eu tô ouvindo um montão de bobagem, eu tô ouvindo um montão de merda, porque eu sou muito mais inteligente que você, que eu já estudei isso, eu já tô ligado nisso que você tá falando, e não é bem assim. Mas é óbvio que eu volto a dizer, é pegando aquilo que é bom, retendo o que é bom, mas não usando pro mal. Não é para você ficar inteligente e tirar onda com as pessoas, humilhar as pessoas. Cara, eu ouço cada bobagem assim, no decorrer da minha vida, em situações diferentes, eu ouço tantas bobagens, cara, e aí eu fico pensando, cara, essa pessoa tá me falando isso, mas tipo, pô, mó burrão, hein? Mas deixa eu fazer de conta aqui que não vai mudar nada pra mim, mas deixa eu fazer de conta aqui que eu concordo com ela. Só que aí quando você busca o conhecimento, quando você fica mais sagaz, mais inteligente mesmo, você não cai, cara, nas artimanhas das pessoas, você não cai na burrice, você não cai na pilha de outras pessoas, você não é enganado facilmente, você começa a ficar assim, pô, você vai falar assim, cara, isso aqui não é isso, velho, isso que esse cara tá falando aqui não tem fundamento, eu não vou nessa onda aí, né? Quando teve aquele negócio lá do pessoal revoltado com a derrota do Bolsonaro nas urnas e tudo, eu fiquei muito chateado também, porque é óbvio, né? A gente sabe o que aconteceu ali, não foi por voto popular, isso aí não entra na minha cabeça. Mas quando o pessoal fica, vamos pra porta de quartel, não sei o que, todos os meus amigos que me falavam, cara, sai fora que é fria, vocês vão cair numa cilada, esses militares filhas da puta vão pôr vocês numa roubada, não existe essa porcaria de 72 horas, não existe nada desses negócios aí que fica rodando aí no WhatsApp, então saiam fora desse meio, vocês vão se dar mal. Esses militares estão arrumando uma surpresa muito desagradável para vocês, e foi o que aconteceu. Só que você só vai cair nessa real, você só vai entender isso, e você só vai se livrar dessa cilada se você buscar conhecimento, se você se tornar inteligente. Porque se você se torna inteligente, você sabe aonde está a armadilha. Você vai ver aquela ratoeira lá e você não vai enfiar o pé nela achando que é uma chinela havaiana, igual o pessoal fez. Agora estão lá, presos, comendo comida com rato, com gilete, com caco de vidro. É isso, estão sofrendo tortura.
tortura assim como o Hamas faz com as pessoas. Esse governo desse cachaceiro, desse pudim de cachaça aí, faz com as pessoas. Mas só que, pô, você tá vendo que vai acontecer isso e você vai cair nessa cilada. Você não pode cair nessa cilada, meu amigo. Você tem que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de, sabe? Seja um pouquinho mais como o Diógenes. Escaralha geral, mas não muito, né? Senão dá ruim. Porque, tipo assim, o cara era maluco, total. Mas, cara, para de confiar em historinha. Para de confiar em mentira. Para de confiar em coisas fáceis. Tem gente aí que cai ainda até hoje naquele conto lá do bilhete premiado da Mega Sena. O cara chegou, tô um bilhete premiado aqui, me dá 10 mil reais que eu te dou o bilhete aqui de 8 milhões. Quem que vai fazer isso, cara? Quem que vai querer te dar 8 milhões e pegar 10 mil? E aí você vai lá, trouxão, e cai. Ah, mas isso não acontece. Pô, Fabrício, que isso? Quem cai nisso? Procura as notícias aí. Procura as notícias. Tem gente caindo nisso até hoje. Então, isso se chama ignorância. Isso se chama burrice. Isso se chama falta de cultura, falta de educação. Cara, e não é nem culpa tanto da pessoa, não. É porque ela não teve ninguém pra dar isso pra ela. A cultura, a educação do Brasil é uma merda! É uma merda! Olha só, eu falei que o Roberto Bolanho se inspirou em Diógenes para construir o Chaves. Pegou uma coisa pequena. Eu falei, é um detalhezinho. Pô, pega as coisas, cara, que são positivas. Vai lá na ideia de Paulo. Vai de tudo, retém o que é bom. Retenha o que é bom. Aí Roberto Bolanhos conhece a história de Diógenes, conhece dos outros filósofos. Tanto quando ele fazia muitos episódios do Chapolin lá, pegando coisas da história, cara, e transformando ali numa coisa engraçada, mas que levava conhecimento. Cara, não tem isso no Brasil. Não tem isso no Brasil, principalmente nos dias de hoje. Que a cultura do Brasil é rebolar. A cultura do Brasil é abrir o rabo e enfiar crucifixo. A cultura do Brasil é um bando de filha da puta indo para o Ministério da Saúde lá e rebolando e fazendo graça. É putaria o tempo todo. Naquela porra daquele país que é o melhor país do mundo em termos de terra, de clima, de tudo, mas é o país que tem as pessoas mais burras do mundo, porque eles querem, né, viver uma vida de merda, dançando a porra do funk, do carnaval e do caralho a quatro. Não buscam um mínimo de cultura, um mínimo de educação. Se você falar de Sócrates para qualquer um brasileiro, vão pensar que é o ex-jogador do Corinthians, Doutor Sócrates, cachaceiro, que jogou bola pra caramba, mas, pô, também jogou porra assim nenhuma também não. Ele não era do meu Santos, então foda-se o Sócrates também. Mas o pessoal vai pensar que é esse Sócrates aí, não vai nem ter uma noção de que tinha um filósofo que falava algumas coisas massa pra caramba. Cara, não tem cultura no Brasil, essa é a verdade. Essa é a verdade. É a dura realidade do brasileiro, é essa, de viver em um país cujo a política destrói todo mundo, a esquerda destrói todo mundo, destrói o Brasil, destrói a educação, destrói a cultura, destrói a saúde, a segurança, destrói tudo. E as pessoas ainda continuam acreditando que são esses filhos da puta que vão fazer a diferença. Não vão! Não vão! Então, cara, começa a buscar conhecimento, começa a buscar educação para sua vida, para seus filhos. É o que eu falei, se você tem grana, se você é rico, cara, é melhor ainda. Pô, é mais fácil ainda as coisas para você, velho. É mais fácil para você ser inteligente. É mais fácil para vocês
expandir isso, ajudar outras pessoas a serem inteligentes. Não, nem tô falando de grana, como eu falei, mas ajuda, cara, as pessoas terem cultura, melhora o seu entorno, salva o seu entorno. E se você é cristão, a sua obrigação ainda é muito maior. A sua obrigação como cristão de melhorar o seu entorno é muito maior do que uma pessoa que obviamente vai pro inferno. Se você é cristão, você tem mais, cara, muito mais responsabilidade para com o seu entorno. Primeiro que você precisa levar até a pessoa o conhecimento mais importante, que é o conhecimento da palavra de Deus. Se você não faz isso, então você também não é um cristão. Você não está seguindo a Cristo, então você não está fazendo o que Cristo fez, que era salvar vidas. Então, você tem essa obrigação. Mas não é só obrigação, eu vou pregar. Cara, você tem a obrigação de educar. De educar. Você leva o evangelho, você leva educação, você leva conhecimento, você prepara a pessoa para o mundo, para que ela encare um mundo e fala, pô, isso aqui não é o que eu quero não. Eu quero o que aquele cara me falou. Eu quero o céu, eu quero a salvação, eu quero Cristo, eu quero diferença para minha vida. Então, tudo isso, cara, faz parte da cultura, faz parte da educação. Pô, a nossa sociedade, ela é baseada em valores cristãos, nos valores judaico-cristãos. Nós temos os valores de democracia, de educação, de cultura e tudo mais, porque o cristianismo, cara, nos proporciona isso. Porque é uma das poucas religiões, não uma das poucas não, é a única religião no mundo que pode ser investigada e que você pode chegar até Cristo por meio da história, por meio da cultura, por meio da educação, por meio do conhecimento. Não dá para você chegar até a religião lá do Buda. Cara, o cara fala de autocontrole. Ele tinha 200 quilos, velho. Que autocontrole é esse? O cara não conseguia controlar a boca, velho. Não conseguia controlar o próprio peso. Se bem que eu também não posso falar muito, não, porque eu tô muito acima do peso. Mas já faz um mês que eu não como açúcar. Não tomo nada de açúcar. Tô me cuidando. Mas é isso, pessoal. Então, o vídeo longo pra caramba, que eu contei algumas peripécias aí do Diógenes, né? O Diógenes o Cínico. Mas é pra você chegar até essa conclusão, cara, que não adianta você querer ser o que você não é, querer ficar ostentando, querer ficar pagando de bonitinho, querendo agradar todo mundo, cara, sendo que ninguém liga. Essa é a verdade, ninguém liga. E outra coisa, quando você morrer, cara, você vai ser substituído. Põe isso na sua cabeça. E aí é só entre você e Deus. Não vai ter curtida no Instagram, não vai ter views no YouTube e o caralho a 4. É você e Deus. Então, seja você, faça o melhor, estude, seja inteligente, não caia nas ciladas que são colocadas diariamente para você cair. E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se não gostou também, não ligo. Não ligo mesmo, cara. Se eu ligasse muito pra opinião, eu faria coisas muito mais dóceis, muito mais palatáveis. Tenho certeza disso. E eu garanto que eu conseguiria falar, conseguiria fazer. Basta um roteirinho e muita coisa se encaixa. Eu não faço roteiro, não tenho roteiro. Eu só ligo a câmera e aperto o play. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Se não gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. Você precisa melhorar como ser humano, né, cara? Então fica aqui que você vai aprender algumas coisas. Pelo menos você vai deixar de ser tão burro. Ok? Então é isso aí. Um beijo nas meninas, um abraço nos marmanjos e até a próxima.